Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar início às nossas aulas acerca do Estatuto do Idoso. E graças a Deus eu fiquei muito feliz que eu estou com vocês tanto no ECA quanto aqui no Estatuto do Idoso. Por quê? Porque nós vamos conseguir criar uma analogia etária muito interessante. Porque nós vamos ver que quando nós estamos tratando do ECA, nós estamos tratando do início da vida. E o Estatuto do Idoso eu também acho muito importante, interessante e curioso, porque já é uma faixa etária da vida que já passou pela sua infância, já passou pela adolescência, a fase adulta, e agora pode descansar, curtir, né? O que nós falamos, curtir aquela boa idade, porque já viveu, já trabalhou o que tinha que trabalhar, já se preocupou muito, agora é descansar, né? Respirar, fazer um exercício físico, descansar, enfim. Então eu acho muito interessante, acho muito importante. E nós vamos então destrinchar o Estatuto do Idoso, como nós temos feito também no ECA. Ok, pessoal? Vamos lá então. Bom, o Estatuto do Idoso, ele passou por algumas alterações, ou seja, toda a legislação aqui ela está atualizada de acordo com o Planalto, ok? Só você colocar no Google, Estatuto do Idoso, Planalto, e já entra sem problema algum. Bom, o artigo 1º, ele vai me definir o que o ECA, no artigo 2º, faz, que é a idade. Porque, vamos pensar, eu preciso entender quando que a fase do idoso vai começar. Do mesmo jeito que eu tenho lá no ECA, quando que eu tenho a infância, quando eu tenho a fase da adolescência, enfim, eu tenho essa distinção quando eu tenho criança, quando eu tenho adolescente, eu preciso entender também da pessoa idosa. E o artigo 1º, ele vai me dizer que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, porque nós tínhamos o Estatuto do Idoso, o que foi acrescentado pessoa idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ok? Ou seja, eu tenho então a pessoa idosa, a idade igual ou superior a 60 anos. E aí você pode falar, ah, Rebeca, é muito fácil, ok. Sem sombra de dúvidas, você entendeu. Só que na sua prova podem tentar te confundir, te levar ao erro. Então, cuidado com isso. Pessoa idosa, nós temos a idade igual ou superior a 60 anos. Ok? É o que vai me dizer o artigo 1º. Bom, trouxe aqui para vocês uma curiosidade que eu acho muito importante, porque, gente, eu acho um tema muito fofo de se falar. E eu acho que é importante nós iniciarmos com alguns pontos importantes para a nossa preparação. Então, começamos aqui com o vocábulo idoso. O vocábulo idoso tem a sua origem latina, do substantivo aetas, e vem aqui, né, os nomes em latim. Deu-se a existência à palavra idade. Idoso é o vocábulo de duas componentes, idade mais sufixo osso, que no léxico denota abundância ou qualificação acentuada. Portanto, o vocábulo idoso pode significar cheio de idade, abundante em idade, etc. Ou seja, então você entende por que nós temos o vocábulo idoso tratando da terceira idade, né? Então já é abundante em idade, cheio de idade, ok? Deixa eu pular aqui para o próximo. Bom, aí você pode me perguntar, Rebeca, velho e idoso, posso usar? É a mesma coisa que eu te perguntaria lá na infância, no caso da adolescência. O termo menor. E aí? Você usaria? Menor de idade, o menor. Você usaria? É um termo pejorativo.
significando que é um termo que não é bacana de se usar. No caso aqui do velho, no caso do idoso, nós temos termos aparentemente, tecnicamente certos. São sinônimos. Uma vez que o processo de envelhecimento ele vai afetar todos, avança com a faixa etária de todos os viventes, mas de modos distintos em tempo e espaço, então, obviamente, porque é uma caracterização personalíssima. Ok. Aí quando nós falamos, uma pessoa velha, e aí, é legal usar? Velho é um termo mais depreciativo, se visto na sua pura conotação unívoca, na consequente perda de sentido e vigor. Ao falar sobre o idoso, o Sesc Mineiro foi mais complacente, diferenciando o velho e pontuando que o idoso não pode deixar de ter ambição. Deve plantar aos 90 anos árvores que levam 30 anos para crescer. Ou seja, nessa primeira aula nós vamos debater, conversar um pouquinho, porque vocês me conhecem, nós temos que fazer isso, eu não posso chegar aqui e toma o Estatuto do Idoso, não. Se for para você ler o Estatuto do Idoso, você vai baixar o Estatuto e ler o Estatuto. Bom, pessoal, o que nós precisamos entender até de uma forma social? Quando eu falo pessoa idosa, muitas pessoas têm, sim, um certo preconceito que nós chamamos de etarismo, que é aquele preconceito em questões de idade. Houve uma época, deve ter mais ou menos uns 2 anos, agora não me recordo de cabeça, em que se discutiu muito coisas do passado em comparação aos dias atuais. Seria coisa de velho, boleto é coisa de velho, um cafezinho à tarde é coisa de velho. Ou seja, estávamos fazendo uma comparação do que seria coisa de velho e o que seria coisa de pessoa nova. Ou seja, será que isso se caracterizaria como etarismo, que é este preconceito em relação à idade, tempos? Pessoal, nós precisamos ver a pessoa idosa como uma pessoa que já viveu tudo que nós estamos vivendo aqui hoje. Ou seja, por exemplo, a minha avó ela já passou pela minha idade, já passou pela idade das minhas primas, são crianças, ou seja, você já teve ali toda a fase transitória da idade. Ou seja, por isso que eu tenho, por isso que nós temos direitos assegurados com uma ampla prioridade também no Estatuto do Idoso. É o que nós vemos muito também no ECA, né? Bom, o artigo 2º, olha o que ele vai me trazer. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Gente, não só a pessoa idosa, criança, adolescente, todo mundo, tá? Pessoa, eu tenho seus direitos fundamentais garantidos. Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Bom, se você já assistiu as minhas aulas sobre o ECA, eu expliquei tintim por tintim o que é uma proteção integral. Nós temos essa proteção integral no ECA porque nós temos a caracterização de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, eu tenho uma proteção integral com essa pessoa, ou seja, com essa criança, com esse adolescente, porque eles estão formando o seu caráter físico, o seu caráter, as suas qualidades físicas, estão ali formando a sua mentalidade, o seu intelecto, a sua característica de cidadão. Ou seja, estão criando, propriamente dito, sua personalidade, né? A sua pessoa. Ou seja, na pessoa idosa, por que eu tenho a proteção integral? Porque eu tenho uma vulnerabilidade, como eu tenho uma criança e um adolescente. Ou seja, eu tenho um cuidado maior. Como o que nós falamos anteriormente? Eu tenho uma pessoa idosa que já viveu tudo, já trabalhou, já se desgastou, trabalhou aqui, correu ali. Ou seja, você tem uma proteção, você tem um tratamento integral àquela pessoa idosa. Por quê? Porque é inerente a ela, do mesmo jeito que com a criança e com o adolescente que estão em desenvolvimento, tá?
Continuando. Assegurando-lhe por lei ou por outros meios, então vamos pensar aqui políticas públicas, etc, etc. As oportunidades e facilidades. Por quê? Porque eu não posso querer apenas dar a oportunidade e não dar a facilidade. Ou seja, vou citar um exemplo aqui bem do cotidiano. Eu estava indo para o trabalho quando eu estava ouvindo uma senhora comentando assim com uma amiga dela. Eu estou indo ali para. Não me lembro se era no CRAS, no CREAS, acho que era no CRAS, agora não me lembro. Para fazer uma inscrição, porque estava tendo projetos de exercício físico, enfim, né, para a pessoa se alongar, né, descansar a mente, enfim. Não sei se era só para terceira idade, para as pessoas idosas, será? Não sei, porque eu, sabe quando você pega a conversa no caminho, você está ouvindo ali, enfim, né? Você está sentado ali, a pessoa falando e você presta aquela atenção assim no sentido de, nossa, que bacana, né? O poder público, as políticas públicas, o município preocupados com o bem-estar das pessoas, ou seja, eu tenho uma oportunidade de locomoção, e quando eu falo oportunidade, eu falo tudo, tá? Eu falo tudo. A pessoa tem a oportunidade de poder se alongar, poder fazer um exercício físico, exercitar o corpo. E a facilidade para que venha se ter acesso a essas oportunidades. Ou seja, do que adianta eu ter uma oportunidade se eu não tenho facilidades para conseguir garantir, o caso, me fugiu aqui a palavra, mas no sentido de alcançar essas oportunidades. Então, é um pouco complexo. Então, se eu tenho oportunidade, eu também tenho que oferecer essa facilidade. Continuando. Para a preservação da saúde física e mental. E seu aperfeiçoamento. Aí aqui, ó, você já tem o seu aperfeiçoamento. Por quê? Porque você já tem você já tem ali uma, digamos, uma pessoa formada, que é diferente quando nós tratamos da criança e adolescente. Então, vai ter um aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condição de liberdade e dignidade. Ou seja, que você vai garantir, vamos pensar assim, garantir uma vida digna às pessoas idosas, vai garantir a esta faixa etária, então, igual ou maior de 60 anos, vai garantir esta preocupação com a saúde física, com a saúde mental, garantindo essa preocupação, por quê? Porque eu só vou ter uma política pública, uma efetivação, se eu tiver uma preocupação. Não tem como eu querer fazer algo se eu não me preocupar com aquilo anteriormente, tá? Vamos lá. Continuando aqui. E com tudo isso que nós falamos, e o artigo 2º, o que que nós chegamos, pessoal? A qual ponto que nós chegamos? Deixa eu abrir minha tela. Fechar, na verdade. Nós temos a Constituição bem explícita. Olha o artigo 196. Vai dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E quando eu tenho aqui todos, eu incluo todo mundo. Tanto lá na criança. Vou escrever porque senão não vai ficar bacana. Mas a criança, adolescente, o adulto, o idoso, todo mundo, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a reduzir o risco de doenças e etc. O artigo 6º, que deveria ter vindo antes aqui, né? Mas enfim, vai dizer que são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, etc. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que que nós temos? Que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural, da comunidade, de fruir as artes, de participar do progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Vamos lá. Continuando na letra da lei, o artigo 3º, ele vai me dizer que
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, que às vezes as pessoas pensam, é uma pessoa idosa não estuda. Pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu iniciei a minha faculdade de direito, eu era a segunda, isso, eu era a segunda mais nova. Eu era a segunda mais nova. E você via a faixa etária da minha sala, gente, eu achava muito bacana. Tinha um senhorzinho na minha sala, que ele tinha ali, eu creio que na época que eu entrei, ele tinha ali por volta dos seus 76, quase seus 80 anos. E eu vou falar com vocês, é tão gostoso quando você tem ali na mesma sala, compartilhando de experiências de quando você nem era nascida. E ele contava histórias pra gente que eu ficava assim, gente, olha tudo que já viveu. Ou seja, é como se eu fosse ali no bebê, né? Então, a educação é assegurada à pessoa idosa. Qual é o problema? Uma pessoa idosa não tem capacidade. Gente, não nem pode passar algo assim na cabeça de uma pessoa, ok? Nós sabemos sim que antigamente, por exemplo, se a minha avó, vamos imaginar um caso real, minha avó tem quase seus 90 anos. Ou seja, eu sei que na idade em que ela era criança, adolescente, era muito difícil. Ela mesma já me relatou diversas vezes. Ou era estudar, ou era trabalhar, não tinha caderno. Ou seja, a acessibilidade ao acesso à educação era um pouco complexa. Mas se hoje ela falar, eu quero voltar a estudar, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, qual é o problema? Como que eu vou, o porquê que eu impediria? Entende? A cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Pessoal, por isso que é muito importante o papel do município, o papel do Estado, também assegurando esses direitos, como, por exemplo, esporte, lazer. É importante que o idoso venha desfrutar de uma vida saudável, do mesmo jeito que eu tenho com a criança. E como que isso vai se efetivar? Com a família, com a comunidade, sociedade e poder público. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade, que eu tenho aqui prioridade absoluta, ela compreende. Inciso 1º. Então, vai me falar aqui agora, no parágrafo 1º, o que é esta prioridade absoluta? Quando que eu vou, como que eu materializo essa prioridade? Primeiro, atendimento preferencial imediato, individualizado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Cuidado aqui, ó. Eu tenho preferência. Por que eu estou falando cuidado? Porque pode vir na sua prova, ao invés de preferência, uma obrigatoriedade. É uma preferência na formulação e na execução de políticas sociais específicas, ok? Cuidado com isso também. Vamos lá. Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Quarto, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio de pessoas idosas com as demais gerações. Gente, isso aqui eu acho, nossa, é muito importante. Essa participação com as gerações de hoje. Por quê? Porque muito também se separou, se assim distanciou as gerações a questão da internet. Ou seja, hoje é muito comum você ver, né, se deparar com pessoas idosas mexendo com os aparelhos de celular, enfim. Isso aproximou muita gente, sem sombra de dúvidas, tanto dos idosos com, por exemplo, seus netos, seus filhos, porém também afastou muito. Por quê? Porque você, muitas das vezes, a pessoa tem um pensamento assim, é um idoso, não sabe mexer. Não, se você ensinar, ele vai saber mexer, porque isso vai aproximá-lo da sociedade, vai aproximá-lo das gerações.
Por quê? Porque vai haver uma facilidade de comunicação com a família, de comunicação com os filhos, de comunicação com a sociedade, a vizinhança. Ou seja, é mais fácil. Você precisa unir essas gerações. Por isso que estava tendo os casos de né, que eu vejo como um etarismo, justamente por conta desse preconceito, porque você não tinha essa ligação, essa união de geração, entende? Ou seja, você não tinha ali um convívio, eventualmente, tão direto de ambas as gerações, porque nós não podemos ver como algo à parte, aquela geração que é bem diferente da minha, não. Eu não posso ver como lá e aqui. Nós somos uma sociedade, tá? 5. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam, careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 5. Perdão, 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerotologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo. Cuidado, tá? Também com essa palavra, nada de repressivo, educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 8. Garantia de acesso a redes de serviços de saúde e assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial os maiores de 80 anos, atendendo-se às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Cuidado, porque se cair o examinador pode tentar te confundir. Presta atenção, ó. Vamos lá. Pessoa idosa, 60 ou mais. Ok. Só que aqui, o que eu tenho? Eu vou assegurar uma prioridade especial para os maiores de 80 anos em relação às demais pessoas idosas, ou seja, pessoa idosa 60 ou mais. Eu vou assegurar prioridade especial em relação às demais pessoas idosas, aqueles que tiverem mais de 80 anos. Quem tiver mais de 80 anos tem prioridade acima dos outros idosos de outras idades, tá? Então vamos imaginar 65, 70, 73, 75. Mais de 80, maior de 80 anos tem essa prioridade especial, tá? Quarto, esse aqui é bem humanizado, né, pessoal? Ó, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido da forma da lei. Então, por exemplo, negligência, a negligência no atendimento da saúde, nada, nenhum tipo de negligência, nenhum tipo de discriminação que eu estava falando agora para vocês, por exemplo, etarismo, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de crueldade, nenhum tipo de opressão. E se houver uma ação ou omissão, um atentado, será punido na forma de lei, tá? Parágrafo 1º. É dever de todos, é dever do Estado, é dever da família, é dever da comunidade, é dever de todos prevenir a ameaça ou violação do direito da pessoa idosa. Segundo, as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados, ok? Então, não vai excluir a prevenção de outras decorrentes. Quinto, a inobservância, artigo 5º, a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Então, se houver ali, né, alguma inobservância. 6, e que eu achei muito interessante. Todo cidadão, eu não tenho exceto,
todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação, qualquer discriminação, negligência, violência, qualquer que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento, tá? Os conselhos nacional, estaduais do DF e municipais da pessoa idosa, previsto na Lei 8.842, que vai dispor sobre a Política Nacional do Idoso, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nesta lei. Ok, pessoal? Bom, finalizamos a aula 1 por aqui. Na próxima aula, eu tenho que apagar aqui os meus rabiscos, tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade no título 2, que nós vamos iniciar acerca dos direitos fundamentais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse aula, feito com muito carinho, com muito amor para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.